Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu vou conversar com o padre Eduardo Schuster sobre a celebração ecumênica que ocorre nesse dia 1º de outubro, que marcará a celebração dos 500 anos da Reforma Luterana. Mais uma vez eu quero agradecer a participação, o carinho do padre Eduardo com a gente aqui da Rádio Tirol. Obrigado pela sua participação, padre. Bom dia. Bom dia, Edinho. Bom dia a você que está nos ouvindo pela Tirol, Primeiro Jornal. Uma alegria muito grande voltar aqui, conversar um pouquinho. E sempre assuntos muito bons, interesse de todo mundo, coisas da vida da nossa cidade, do nosso vale, enfim. Então, muito obrigado pela disposição, né, de poder conversar um pouquinho aqui nesta manhã. Bom, padre, antes da gente começar falando dessa celebração ecumênica que ocorre agora no dia 1º de outubro, gostaria que você falasse um pouquinho da reforma, né? A reforma dos 500 anos da reforma. Como é que está sendo já o início? Como é que foi projetado essa celebração? O que você poderia destacar para a gente, padre? Pois é, até em primeiro lugar, parece até curioso que um padre vem fazer o convite para o convite da reforma, né? Porque a primeira coisa se pensa na igreja evangélica, né? Pela Sim. reforma luterana, afinal de contas, Martin Luther, né? Sim, mas na verdade, eu vim aqui em nome das duas, né? Eu e os pastores aqui do Vale do Taquari, os padres, já há mais de 30 anos nós temos uma caminhada de ecumenismo. Então eu, pessoalmente, participo há mais de 10, mas temos 30 anos já de história de padres e pastores do Vale do Taquari, que se encontram aí 3, 4, até 5 vezes por ano e faz uma caminhada de estudo, de oração, de confraternização, até um ecumenismo que acontecia até dentro da quadra de futebol, né? Tempo atrás. A revanche fica só entre as 4 linhas. Mas fazia time misto, né? A competição é só entre 4 linhas. Só entre 4 linhas. Na verdade, o que nós estamos celebrando nesse dia 1º é fruto de toda uma caminhada histórica que se transformou, né? Nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, que era monge da Igreja Católica, ele começa a se revoltar ou questionar, enfim, propor reforma dentro da estrutura da Igreja, né? E coisas que foram, de fato, críticas, né? Coisas erradas que aconteciam dentro do clero, da doutrina, da vida eclesiástica dentro da Igreja. E então esse levante de Lutero desencadeou num cisma. A Igreja Católica teve 2 grandes cismas. O primeiro em 1054, com a Igreja Ortodoxa, e o segundo em 1517, com a Reforma Luterana. Passaram-se 500 anos desse cisma. 4 séculos e meio de muita briga, divergências, acusações, enfim, foram 4 séculos e meio de uma vergonha cristã, né? Porque em vez de a gente testemunhar o Cristo, que nas suas próprias palavras queria que todos fossem um, nós anunciávamos um Cristo por palavras, por doutrinas, e vivíamos uma divisão no testemunho. Então, esse século ele é marcante para católicos e para luteranos. Por quê? No último século desses 500 anos, houve uma mudança na maneira de lidar dentro das 2 igrejas, né? Então, se 4 séculos tivemos teólogos de ambas igrejas procurando divergências, o último século marcou a busca de convergências, e isso é maravilhoso. Então, nós temos agora, as últimas décadas, uma caminhada de busca da unidade. Por isso, esse é o primeiro século em que as igrejas celebram unidas. Não uma só coisa, continuam com suas diferenças, a sua caminhada, mas unidas, caminhando lado a lado, porque na frente vai Cristo. Então, por isso, eu estou aqui hoje, em nome da Igreja Católica, em nome da Igreja Luterana, para fazer esse convite, lembrando essa celebração, que é um marco, uma nova história que se abre, né? Então, nesse dia 1º, vai ser um momento também de olhar para o passado. Então, vai ser uma celebração também de perdão, né, das 2 igrejas. Quando a gente fala da Reforma Luterana, nós estamos também falando da Igreja Católica, porque com a Reforma Luterana, a Igreja Católica também teve que se reformar. Então tem um lado muito positivo da Reforma, porque ela fez a Igreja também olhar para si.
Então, na verdade, as duas igrejas se reformaram, tanto a católica como a luterana. Então, a reforma protestante, ela trouxe também um benefício histórico para a igreja católica, que de fato, historicamente, tem muitas coisas que teve que corrigir, mudar, amadurecer. E vamos ser francos, né? Todos nós, católicos, luteranos, protestantes e todas as crenças, nós temos, e todo ser humano tem que eternamente se reformar, né? Evolução, ela deve ser constante. Né? Exato, as mudanças sociais, a mudança de consciência. Então, se a gente não reforma, é que nem um aparelho eletrônico, que nem se tu não reforma, tu vira caco, né? E outra coisa, padre, eu acho que a evolução também da maneira do comportamento das pessoas, ela tornou o ambiente da igreja, pelo menos eu lembro, a recordação que eu tenho, quando eu era menor, a gente ia na igreja e parece que a gente tinha medo, porque não podia fazer um barulho, porque o padre não sorria, ou o pastor não sorria. Era um momento extremamente, às vezes tenso, principalmente para a juventude que chegava naquele ambiente, e parecia que não poderia fazer nada de errado, porque senão estaria sendo condenado. Hoje você vai à igreja e você se sente bem, porque vê o pastor ou o padre comunicando e trazendo a palavra de Deus de uma maneira que é mais próxima às pessoas, dando relatos talvez... Às vezes quando você vai na missa ou no culto, você parece que o padre, o pastor está falando aquela coisa para você naquele exato momento, aquilo que você precisa ouvir, né? Eu acho que essa evolução também ela contribuiu bastante, né? Houve também uma mudança cultural grande no sentido do líder religioso, né? Ele se tornou mais próximo. Antigamente tinha essa ideia do padre, até do pastor, ser considerado como um ser de outro planeta, né? E hoje a gente lembra que o padre é gente, o pastor é gente, e que nós também vivemos a fé que a gente professa. As palavras que o padre diz para o povo, primeiro tem que ser para o padre, para o pastor, né? Então tudo isso mudou. A gente vem de uma mudança cultural não só dentro da igreja, né? Mas da vida social, por exemplo, a maneira dos pais lidarem com os filhos, dos professores com os alunos, a questão da autoridade política, ela também se transformou nessas últimas décadas. Algumas coisas para melhor e talvez outras nem tanto, né? A autoridade, ela também ficou muito prejudicada a ideia do professor hoje, né? A ideia do político hoje. Então, às vezes, algumas mudanças até não são tão boas assim, né? Então, se caiu de um extremo para um outro, às vezes, né? De um extremo que colocava o líder num pedestal tão alto que se tornava inatingível, e às vezes se coloca, uma liderança como um professor que merece todo amor, todo carinho, às vezes ele também perde a sua autoridade diante de uma sala de aula, né? Desvalorizado, desrespeitado, então cai lá embaixo, né? Então falta um equilíbrio, né? É verdade. E na igreja nós temos que buscar isso também. Bom, padre, a celebração ecumênica ela acontece agora dia 1º de outubro, no Centro Comunitário Cristo Rei de Estrela. Isso aí. Agora, como é que é escolhido as comunidades onde serão feitas as celebrações? É um rodízio? Como é que é feito um sorteio? Como é que funciona? Sim. Então, para marcar os 500 anos, a igreja no mundo inteiro tem feito várias celebrações. Então, essa celebração do dia 1º não é uma celebração isolada do contexto da reforma mundial. Então, na Alemanha, sobretudo, mas em outros países, no Brasil, em várias regiões, vão acontecer celebrações do mesmo cunho, né? Envolvendo as igrejas católica e luterana e as que se sentirem também convidadas, porque a reforma luterana também desencadeou outras tantas religiões, inclusive os pentecostais, eles nascem a partir dessa reforma. Então, essa celebração do dia 1º, ela não é uma celebração isolada, ela é dentro do conjunto de celebrações que acontece no mundo todo. Mundiais. Aqui no Vale do Taquari, essa celebração vai envolver quem? Em primeiro lugar, as dioceses de Montenegro e Santa Cruz, da Igreja Católica, e 3 sínodos. O sínodo aqui do Vale do Taquari, o sínodo Nordeste Gaúcho e o sínodo Centro-Campanha Sul. Então, essas 5 entidades, elas estão diretamente envolvidas. Mas o convite é aberto para todos.
O local foi escolhido pela questão estrutural, né? O ginásio Cristo Rei é um ginásio grande, centro comunitário grande, e que comporta essa celebração, né? Então ela também tem, agora um pouco da programação, vai ser uma programação bem bonita. Nós queremos iniciar essa celebração com uma caminhada, até porque nós somos todos peregrinos, né? As duas igrejas, elas têm essa ideia, o ser humano é peregrino, né? É verdade. Então, o que é a história da caminhada? É caminhar lado a lado, católicos e luteranos, porque nesse mundo a gente caminha lado a lado, a gente trabalha lado a lado, a gente convive lado a lado, então a gente quer caminhar lado a lado. Lembrando que à nossa frente vai Jesus, né? Vai o Cristo, que tanto a igreja católica como a luterana tem como centro da sua fé. Então o encontro começa às 8h30, no Parque Princesa do Vale. Quem conhece Estrela, quem não conhece então vai conhecer uma cidade bonita, né? É um parque que fica próximo ao ginásio. Lá vamos fazer a concentração às 8h30. Às 9 horas iniciamos então a nossa caminhada rumo ao ginásio. É pertinho, então não precisa se preocupar, né? O pessoal pode ir, não precisa ficar com medo. Eu não vou porque eu vou ter que Uma caminhar maratona. muito. Meu joelho não aguenta. Não, bem tranquilo. Não né? precisa ter essa desculpa. E se caso alguém tem algum problema de locomoção, né? Pode já ir direto ao ginásio sem problema, né? Então não vai ser uma maratona ecumênica, vai ser uma caminhada, né? Então no ginásio, às 9h30, vamos fazer uma celebração ecumênica, então um culto, onde padres, pastores, bispos, pastores sinodais vão então marcar presença. Então a celebração vai ser presidida por um bispo e por um pastor sinodal, né? Então a presença dos outros também. Depois do culto haverá uma programação cultural, a orquestra Jovem do SESI, a orquestra do SESI, né? Aliás, eu já vi várias apresentações da orquestra do SESI e realmente fantástica. Inclusive estiveram recentemente aqui no município de Teutônia. Sim. Muito bonita a orquestra do SESI. Eles vão marcar a presença lá também, né? E aí depois, como é próprio das nossas igrejas, né? Elas têm uma fé ao redor da mesa, né? Nós celebramos o culto, a missa ao redor da mesa. Então queremos também simbolicamente fazer uma partilha. O almoço vai ser partilhado, né? Então até brincava esses dias na missa, né? Cada um leva aí a meia dúzia de pastel no bolso, depois lá partilha uns enroladinhos, né? A gente convida que aqueles que forem tragam alguma coisa para partilhar, algum lanche, algum prato com alguma coisa. E nós vamos então depois fazer uma mesa partilhada e lá a gente vai fazer então o encerramento com a partilha. Então a programação é essa, é uma programação bonita, ela é convidativa, né? Nós estamos disponibilizando o ônibus ali da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Teutônia. Ele sai às 7 horas da manhã de Canabarro e vai passar pela Vila Popular, depois Languiru, depois entra no Aluscudo e depois Teutônia. Então o ônibus é gratuito. Inclusive, se tem alguém da igreja luterana que queira pegar uma carona nesse ônibus, sinta-se convidado, está à disposição. A única coisa deve se inscrever, né? Pode ser pelo telefone da paróquia, 3762-7054. Pode então se inscrever, dar o seu nome, RG, diga onde você vai pegar o ônibus, né? Solicite onde ele vai passar certinho, como fica melhor para você. E vamos lá, né? Queremos marcar essa caminhada. Como eu falei antes, é uma celebração de perdão da nossa história, de ação de graças pelo nosso presente, mas é também uma celebração de compromisso. O mundo precisa das religiões unidas. O mundo só vai experimentar a paz quando as religiões estiverem unidas, né? Não é serem uma só. Acho que não convém colocar agora tudo e formar uma única religião, né? A diversidade, ela é uma riqueza cultural, religiosa, né? Agora, não precisamos estar brigando, né? É verdade. Se a gente quer um mundo mais justo, com menos corrupção, com mais cuidado ecológico, com mais paz, com menos guerra, começa também pelas religiões que anunciam Deus, que anunciam o amor, a paz. Então, essa celebração também marca um compromisso com esse mundo hoje que precisa de algumas transformações fortes e grandes. A gente, às vezes, se assusta, às vezes fica meio inquieto com algumas realidades que a gente vai vendo por esse mundo afora, longe e perto, né? É verdade. A gente vê guerras acontecendo, ameaças de grandes guerras, a gente vê o nosso mundo se estragando no sentido de saúde, né? Uma má alimentação, a gente vê hoje a degradação da nossa casa comum, meio ambiente.
Então são tudo a questão da droga, da violência. Isso não é um problema de uma religião ou de outra, é um problema da realidade humana, que as religiões têm muito a contribuir. Eu sempre digo assim, aquele que vive a sua fé, indiferente de qual seja, não é que ele é melhor que o outro, mas ele tem um compromisso com a realidade onde ele está, né? Então, se nós temos aí no Brasil mais que 80% de cristãos, nós teríamos que ter uma força de mudança social, cultural, ecológica, política, muito maior do que temos hoje, né? Vejo, padre, a nossa situação em que vivemos, de uma maneira geral, de uma intolerância das pessoas entre si, de uma sensação de que tudo gira em torno de si, ou seja, eu quero tudo para mim, tem que ser bom para minha pessoa. Eu não me importo mais com a pessoa que está do meu lado, eu não me importo mais com o meu vizinho, eu não me importo mais com a minha mãe, com o meu pai. Esse egoísmo excessivo das pessoas e esse momento que nós estamos vivendo, e principalmente a juventude, agora com pensamentos extremistas assim, que a gente vê e que a gente fica assustado, principalmente hoje pela questão das redes sociais, onde as pessoas ganham a voz de escrever o que quiserem, né? Então a gente acompanha as redes sociais e acompanha os relatos dessas pessoas e vê a intolerância, inclusive intolerância dentro de um país dividido por regiões. Veja bem, nós do Rio Grande do Sul, às vezes não gostamos do pessoal do Nordeste, críticas. Veja bem, somos todos irmãos, moramos no mesmo país e mesmo assim há intolerância entre as pessoas. Isso se reflete também na religião. De que maneira está sendo trabalhado isso dentro da igreja, principalmente você que pode falar da igreja católica, para acabar com esse tipo de intolerância, padre? Isso é uma longa caminhada, ela é milenar, né? A gente vê a problema da intolerância, da rixa, da rivalidade, já é um problema bíblico, né? E que Jesus tantas vezes também... Até o espírito de Jesus sempre foi ecumênico. E quando a gente fala de ecumenismo, a gente fala disso também, né? O que é o ecumenismo? É reconhecer que o outro também carrega consigo a verdade. Então a igreja bate muito numa tecla, a dignidade da pessoa humana. Então quando o ser humano reconhece a sua dignidade, o que é uma coisa importante, né? Porque enquanto a gente não se enxerga digno, a gente também não consegue enxergar o outro digno, né? Então, as duas coisas. Então as igrejas, elas têm que trabalhar muito em cima da questão da dignidade da pessoa humana. O que significa isso? Reconhecer que você é digno, mas que o outro também tem dignidade e merece essa dignidade, né? O que a gente percebe hoje, sobretudo esse mundo capitalista, que mercantiliza tudo, inclusive o ser humano, se torna mercadoria de compra e venda, descarte. Tudo, né? É um comércio. É um comércio, né? Então é um desafio muito grande de trabalhar a questão da gratuidade, do voluntariado, da disposição. Eu vejo hoje uma crise forte, não da Igreja Católica, mas das igrejas e dos centros comunitários, a crise do voluntariado, a crise da liderança. Hoje em dia até, padre, porque quando você fala em socialismo, né, se recebe muitas críticas. Quando você quer dar ou ajudar os outros, parece que você acaba sendo vilão. Não, porque eu não vou ajudar porque eu penso só na minha parte, então quem ajuda os outros está errado. Eu estou achando uma coisa tão incoerente, né, nas pessoas, que a gente busca explicações de onde vem esse egoísmo excessivo. Acho que isso está muito no coração do ser humano, né? Eu vejo assim que também hoje a comodidade, né? A gente deu muitos passos, né? Deu passo de tecnologia, desenvolvimento, que traz muito comodismo, muita facilidade para as coisas. O problema é quando o comodismo entra para dentro do ser humano, né? Ele se acomoda, né? Então, às vezes, usa alguns macetes, algumas desculpinhas para justificar o seu comodismo, né? Então, esse é um grande mal do século hoje, né? A gente usa artifícios para justificar a sua falta de envolvimento com as questões sociais, com a questão do voluntariado, com a questão das igrejas, né? Isso reflete muito porque nós vemos, sobretudo aqui na nossa região, né? Vamos pegar aí 3 décadas atrás, né? Olha como eram nossas igrejas, nossas comunidades, nossos colégios, a vida social, né?
Havia muito essa questão dos mutirões, a questão de se envolver. E isso, infelizmente, foi se perdendo não só aqui, né? Mundialmente. E aí se perdeu um grande tesouro humano, a gratuidade. Fazer sem logo esperar algo em troca, né? Porque Jesus também já dizia isso, né? Bom, se você fez para receber algo, qual é a sua recompensa, né? Então, feliz é aquele que dá sem querer receber, né? Exato. E esse é um desafio grande, né? Eu trouxe a conversa para esse lado, até para que você faça uma reflexão na sua casa, para você que talvez estaria em dúvida se iria ou não a celebração ecumênica, afinal de contas, envolve a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, para que você faça essa reflexão e veja que todos somos iguais e precisamos pensar como uma unidade, como um contexto de uma maneira geral. Então que você participe desse encontro que acontece no dia 1º de outubro no Centro Comunitário Cristo Rei, em Estrela. Padre, infelizmente o nosso tempo é curto, eu vou agradecendo mais uma vez a sua presença e fica o convite para outras oportunidades que você possa estar presente com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Será um prazer, obrigado Edinho, obrigado você que nos ouve e reforço o convite, dia 1º tá aí, né? E quem sabe a gente se encontra lá no ginásio Cristo Rei em Estrela, fazer essa caminhada junto, né? E nós queríamos só concluir dizendo assim que aqui na nossa região nós já temos alguns cultos ecumênicos também marcados nas comunidades de Languiru, também lá da Matriz. Então tem coisas que a gente também vai avisando com o tempo, né? Para dizer assim que nós, na nossa cidade, temos uma relação muito bonita entre as igrejas luterana e católica principalmente, né? E a gente também procura ter esse respeito com todas as religiões. Eu sempre acredito que toda religião que procura transformar uma pessoa em alguém melhor e o mundo num espaço melhor, ela é digna. E eu sempre respeitei isso. E sempre lamento quando isso não acontece entre nós ou entre outras igrejas também, né? Então, um abraço apertado a você que nos ouve. Uma boa semana e que Deus vos abençoe sempre. Obrigado, padre. Portanto, a gente conversou sobre a celebração ecumênica que acontece nesse dia 1º de outubro no Centro Comunitário Cristo Rei em Estrela.